Olá a todos, meu nome é João Razin, eu sou estudante de medicina da Unirio. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a importância do exercício físico para o nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso ele é responsável por orquestrar, por coordenar nossas sessões voluntárias e involuntárias. Então, por exemplo, quando você mexe o seu braço, quem faz o movimento é o músculo, mas quem comanda o movimento é o sistema nervoso. Da mesma forma, suas ações involuntárias. Quando você ingere o alimento, você não precisa pensar na digestão dele, porque ela é feita de maneira involuntária pelo sistema nervoso. O sistema nervoso ele vai ser composto pelo seu encéfalo, incluindo o seu cérebro, o seu cerebelo e outras estruturas, a sua medula espinhal e os seus nervos espalhados por todo o seu corpo. Como o cérebro faz parte do sistema nervoso, a gente também pode dizer que ele é responsável por nossas emoções e nossas capacidades cognitivas, como memória e aprendizado. Existem dois principais fenômenos que a gente precisa entender para entender a importância do exercício físico para o sistema nervoso. A neurogênese, ou seja, a criação de novos neurônios, e a neuroplasticidade, que seria a adaptação desses neurônios, a criação de novas ligações entre eles. Primeiramente, a neurogênese, que é a criação de novos neurônios. Quando a gente está na fase de feto, na barriga de nossas mães, existe muito neurogênese, porque o nosso sistema nervoso vai estar sendo criado pela primeira vez. Mas a partir do momento que a gente nasce, essa neurogênese é praticamente interrompida em todo o nosso corpo e vai se manter em apenas alguns lugares do nosso corpo. Um desses lugares é o hipocampo. O hipocampo é uma região localizada no centro do nosso encéfalo e ele vai ser responsável por algumas nossas emoções, mas principalmente pelas nossas memórias e o nosso aprendizado. Nós sabemos que essa criação de novos neurônios no hipocampo, essa neurogênese, é essencial para que esses processos de aprendizado, de memória, se mantenham saudáveis. Por outro lado, a gente sabe que com a velhice é natural que essa multiplicação diminua e por isso que é muito comum a gente ter pessoas mais idosas doenças como Alzheimer, que é a perda de memória, a demência e até mesmo a depressão está associada a isso. Existem alguns outros processos também que vão ajudar o hipocampo a envelhecer, que seria prejudicial para a gente. Por exemplo, o uso de algumas drogas como álcool e até mesmo o estresse crônico. Por outro lado, a gente sabe que o exercício físico ele é um dos principais fatores que vai estimular essa neurogênese e essa multiplicação de neurônios no hipocampo. Então a gente pode dizer que o exercício físico ele vai ser benéfico, ele vai ajudar o nosso centro de memória e aprendizado a crescer e a se desenvolver. Mas como isso se reflete na nossa vida? Bem, diversos estudos mostram que adolescentes que praticam atividades físicas aeróbicas de maneira regular, eles possuem melhor desempenho escolar, melhor memória espacial, até mesmo melhor relações interpessoais. E isso provavelmente está relacionado com essa capacidade do exercício físico em estimular a neurogênese no hipocampo. Inclusive, o exercício físico vai poder ser utilizado complementar ao tratamento de algumas doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, pois ele vai lentificar o processo que a gente perde esses neurônios nessa região do hipocampo. O outro processo muito importante que eu falei é a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade dos neurônios de encontrar novas conexões e se adaptar a situações. Existem vários exercícios físicos que vão estimular a neuroplasticidade, em geral todos vão estimular, mas alguns vão estimular mais. E esses seriam os exercícios físicos que, além de ter uma parte motora, eles também têm uma parte cognitiva. Por exemplo, a dança. A dança, ela possui uma parte cognitiva, porque você precisa estar atento à música e ao ritmo da música, e ao mesmo tempo você precisa movimentar várias partes do seu corpo de maneira diferente. Isso vai desenvolver a sua postura, a sua velocidade, a sua força. E a gente acredita que esse tipo de atividade pode ser muito benéfico contra algumas doenças degenerativas, como a doença de Parkinson. O que é a doença de Parkinson? De forma resumida, a doença de Parkinson ela vai destruir uma parte do seu cérebro chamada substância nigra. A substância nigra é outra região, bem próxima ao hipocampo, que vai ser responsável pela produção da dopamina. A dopamina é a substância que a gente produz, a substância nigra, que além de várias funções que ela vai ter pelo corpo, a principal a gente pode dizer que ela vai ajudar na comunicação entre dois neurônios. Então, se você tem dois neurônios comunicando, caso você não tenha dopamina, essa comunicação não vai acontecer de forma efetiva. E é basicamente isso que o Parkinson faz. Ele destrói essa substância negra, então você diminui a dopamina do seu corpo e não consegue mais comunicar seus neurônios de maneira tão efetiva. E por isso nós temos alguns sintomas clássicos dessa doença, como a tremedeira e até mesmo a perda de equilíbrio. Então nós podemos dizer que esses exercícios físicos, como a dança, eles vão aumentar a neuroplasticidade. E a gente acredita que essa neuroplasticidade pode, de certa forma, driblar essas doenças neurodegenerativas, porque nós vamos, além de estimular a produção de dopamina, nós também conseguimos criar novas conexões para favorecer que a gente tenha movimentos mais estáveis. Enfim, eu poderia falar muito mais sobre o sistema nervoso, pois ele é um sistema muito complexo e a ciência ainda tem muito o que descobrir sobre ele.
Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer a importância do exercício físico para o sistema nervoso, mas principalmente a gente sabe que o exercício físico tem sim um fator benéfico para o sistema nervoso. Ele tem uma capacidade neuroprotetora de proteger nossos neurônios, ele vai conseguir multiplicar os neurônios em algumas regiões do nosso cérebro relacionadas com aprendizado e memória. Ele pode ajudar a combater algumas doenças degenerativas, então diminuir a velocidade com que elas progridem. E com certeza ainda vai ser descobertos muitos outros fatores positivos do exercício físico para o sistema nervoso. Se tiver ficado qualquer dúvida, não deixe de mandar para o nosso e-mail lafisio.unirio@gmail.com ou para o nosso Instagram, @lafisiounirio. Se você gosta desse tema de exercício físico e os benefícios que ele traz para o nosso corpo, não esquece de conferir nosso canal do YouTube, porque nós também temos outros vídeos que falam sobre esse assunto. Eu sou o João Razin e fico por aqui. Muito obrigado.